E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e o outro de outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Agora abra a tua Bíblia no tema da confraternização da juventude, Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Aleluia. Livro de Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Aleluia. A palavra de Deus nos diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu quero entrar na palavra de Deus, ser fiel àquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando nós olhamos para o livro de Josué, para o tema desta confraternização, nós temos que ver aqui um contexto. Quando nós olhamos aqui Josué falando com o povo, nós estamos vendo que Josué está ali direcionando um povo. Josué está direcionando o povo de Israel. Então, antes de nós entendermos e entrarmos aqui, quando Josué fala para o povo, Josué olha para o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós vamos ter que entender algo. Quem é este povo? Aonde este povo está? Então eu quero que você entenda, aleluia. Vamos falar um pouco deste povo que Josué estava liderando. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos olhar lá no livro de Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 1, Deus fazendo promessa para um povo. Quando Deus fala com Abraão, ele diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e te fartiei uma grande nação, e a abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Aleluia. E tu serás uma bênção. Aqui nós vimos o início de uma promessa que Deus começa a fazer para um povo. Nós vemos o início de uma promessa que Deus começa a fazer para um determinado povo que vinha da linhagem de Abraão. Agora, irmãos, quando nós vamos olhar mais adiante, no livro de Gênesis ainda, no capítulo 26 e no versículo 2 e 4, Deus vai continuar dizendo agora esta mesma promessa para Isaque, filho de Abraão. No versículo 2 ele vai dizer: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças do Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Mais uma vez Deus está fazendo uma promessa para um povo que no futuro iria herdar uma terra prometida, uma promessa que Deus tinha. Quando nós vamos olhar ainda agora no versículo 28, no capítulo 28, no versículo 10 e 15, Deus continua esta mesma promessa com o povo. Ele vai falar com Jacó. No versículo 10 ele começa a falar com Jacó. Aleluia, oh glória a Deus. Partiu pois Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de
Isaque: esta terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Mais uma vez Deus firma uma promessa com um povo, aleluia, que iria surgir na terra. Agora Deus aqui dá uma visão, dá um sonho para, aleluia, Jacó, de anjo. O projeto que Deus iria fazer com este povo era um projeto grande, era um projeto extraordinário, era uma promessa grande, era uma promessa extraordinária. Agora, irmãos, quando nós olhamos, aleluia, a história, nós vamos ver que agora a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó começa a crescer, começa agora a se tornar uma nação. Aqui ainda não tinha se criado a nação de Israel, mas o povo começou ali a crescer da linhagem, a promessa de Deus começou a se cumprir, e foi formado uma grande nação da linhagem destes homens. Mas a Bíblia agora vai nos mostrar e nos dizer que em um determinado tempo este povo, ele fica escravizado no Egito, e o povo começa a sofrer no Egito, o povo começa a padecer no Egito. Mas não era qualquer povo, era um povo que tinha uma promessa, era um povo que tinha uma promessa que não era do homem, era um povo que tinha uma promessa de Deus. Agora este povo padece, e a Bíblia diz, aleluia, que o povo começa a clamar a Deus, e Deus estende os seus ouvidos para o povo, e Deus agora pega um homem chamado Moisés. Este homem chamado Moisés, diz a Bíblia, que ele vai lá no Egito, e Deus usa este homem. Agora neste ponto, Deus começa a manifestar o seu poder. Quando Deus manifesta o seu poder, e Deus agora ali começa a tirar o povo do Egito, diz a Bíblia que havia um mar, e ali agora parecia que não tinha mais solução para aquele povo, parecia que ia morrer, mas Deus abriu um caminho para o povo. Se o povo passasse aquele caminho, eles iriam chegar no deserto, aonde eles iam caminhar rumo à promessa que Deus tinha dado. O povo que estava ali passou aquele caminho para conquistar, para conseguir chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Agora aqui eu quero entender uma coisa, trazendo isso para os dias de hoje. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nos dias a qual nós vivemos, entenda uma coisa, igreja, entenda uma coisa, juventude, aleluia, Deus pôs sobre a terra um caminho. Este caminho se chama Jesus. O povo que passa por esse caminho, ele passa para chegar na promessa de Deus, ele passa nesse caminho para conseguir chegar aonde Deus quer que ele chegue. Aleluia! E nós somos, este povo se chama igreja, este povo se chama igreja, este povo se chama igreja. Este povo é você, esse povo é você, jovem, este povo é você, igreja. Quando este povo passa pelo caminho, assim como um dia eu e você passamos por este caminho chamado Jesus. Se você que está aqui esta noite ainda não passou este caminho, hoje é a oportunidade. Deus tem uma promessa contigo, Deus tem uma promessa com a juventude, Deus tem uma promessa com a igreja. Quando o povo passa, quando o povo chega agora no deserto, diz a Bíblia que o povo começa a caminhar, aleluia, rumo à promessa que Deus já tinha dado, rumo a uma promessa que Deus já tinha dado. Entenda uma coisa, a promessa que Deus tem com a tua vida, jovem, não é pouca coisa, aleluia, não é coisa pequena. O Espírito Santo, aleluia, ele vai dizer lá nos evangelhos, Jesus dizendo: eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Quantas promessas a igreja tem, que você seria cheio do Espírito, que você receberia o Espírito, que Deus ia te usar, que Deus ia te levar. O projeto de Deus para a tua vida é grande, a promessa de Deus para ti é grande. Mas diz a Bíblia que este povo que tinha promessa, ele começa a caminhar rumo à promessa que Deus tinha dado, mas daqui a pouco se levanta Amaleque. Aleluia. O povo que tem promessa, ele está caminhando rumo à promessa de Deus. Mas nós vamos entrar no texto a qual nós lemos, quando ali nós vemos em Êxodo, aleluia, que se levantou Amaleque contra o povo de Deus. Quando nós vamos
nós vamos ver, aleluia, que um dos símbolos de Amaleque é a carne, mas também Amaleque pode simbolizar aqui o próprio Satanás, o inimigo de nossas almas. Por quê? Porque quando nós estudamos Amaleque, nós vamos ver que eram guerrilheiros que estavam no deserto, que eles vinham com 3 objetivos. O primeiro objetivo de Amaleque, quando encontrava povos que estavam peregrinando no deserto, era saquear, era roubar tudo que aquele povo tinha no deserto de bens, ouro, prata, enfim. Quando eles roubavam tudo que aquele povo tinha, diz a Bíblia, então nós vamos entender que este povo, aleluia, de Amaleque, ele roubava e então ele matava todo mundo. Ele matava os homens de guerra, as crianças, as mulheres, enfim, do que sobrava eles destruíam. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Evangelho de João, nós vamos ver no Evangelho de João capítulo 10 e no versículo 10 que o ladrão ele vem somente para roubar, para matar e para destruir. O diabo ele se levanta para roubar, para matar e para destruir. Mas eu tenho uma notícia para te dar aqui esta noite, aleluia. O diabo só se levanta, aleluia, com quem tem promessa. Com quem tem promessa, você tem promessa. Entenda uma coisa, o diabo é um ser espiritual. Quando fala de roubar, quando fala de matar e fala de destruir, está falando em algo aqui, quem sabe, simbólico. Quantas das vezes o jovem está na igreja, quantas das vezes o crente está na igreja e o diabo começa a se levantar contra a vida do crente, começa a se levantar contra a vida da juventude, começa a se levantar contra a igreja para roubar, aleluia. Muitas das vezes o crente está na igreja, o jovem ele está na igreja, o jovem quer orar, o jovem quer buscar a Deus, o jovem quer adorar a Deus, mas o diabo começa a roubar as forças do jovem, o diabo começa a entrar dentro da vida do jovem e começa a roubar o jovem. E quando o diabo consegue roubar aquilo que o jovem tem, a força que o jovem tem, a esperança que o jovem tem, o ânimo que o jovem tem, quando o diabo consegue roubar, então ele vem e mata aquele jovem ou aquele crente, aleluia. E então o diabo ele vem matar como? Espiritualmente falando. Se tivesse um morto aqui no chão e eu chegasse e chutasse o morto, ele iria sentir uma coisa, sim ou não? Ele iria sentir uma coisa? Por quê? Porque está morto, aleluia. Assim, quando o diabo ele começa a entrar dentro da vida de uma pessoa, quando o diabo começa a entrar lá dentro, quem sabe, da tua casa, e começa a roubar a paz que tem dentro da tua casa, é só briga, é só luta, é só dificuldade, é só treva. O que é isto? Muitas das vezes o diabo está querendo roubar algo. Agora, quando ele consegue matar aquela pessoa, ela chega no culto, muitas das vezes, e ela está morta. Como assim? O morto, se eu chuto ele não sente nada, porque está insensível. Assim, quando o diabo consegue fazer isto, ele então mata alguém e deixa aquela pessoa insensível à presença de Deus, à palavra de Deus, à unção de Deus, à glória de Deus, e ele não consegue sentir, porque algo o diabo está fazendo. Enfim, quando isso acontece, quando nós não conseguimos, quem sabe o diabo está lutando, agora ele vem e destrói. Aqui nós entramos em um ponto crítico, quando nós olhamos destruição, quando nós olhamos muitas das vezes para uma pessoa que vem para a igreja, que vem, aleluia, quem sabe um jovem começa a buscar a Deus, começa a orar a Deus, mas agora o diabo começa a roubar o que ele tem, aleluia. Agora o diabo começa a matar ele, e quando o diabo consegue destruir, quantas das vezes um jovem chega na igreja e se desvia, porque as obras do diabo, porque Amaleque se levantou contra ele, ele se desvia, e lá no mundo a sua casa é destruída, a sua família é destruída, aleluia, o seu lar é destruído. Quantas famílias destruídas tem por aí, porque Amaleque está se levantando? Quantas famílias tem destruída, porque Amaleque está se levantando? Quem sabe você olha para dentro da tua casa, para dentro do teu lar, que seja, aleluia, ore, aleluia, entenda o que Amaleque está fazendo, porque hoje, nesta noite, o Espírito de Deus vai te renovar, vai te fortalecer, e as
passado e você vê aquilo que o diabo destruiu, aquilo que o diabo roubou, mas o passado ficou, o presente é agora, o momento de Deus para a tua vida é agora. Aleluia, entenda algo. Aleluia, quando isso acontece, quando Amaleque se levanta, aleluia, contra o povo que tem promessa, a Bíblia vai nos mostrar que Moisés, ele vai para o cimo do outeiro, era um monte mais elevado, aleluia, e Moisés, quando vai para o monte, diz a Bíblia, que ele levantava as mãos. Quando um policial, irmão Gideão, chega para abordar o irmão, o que o irmão faz? Levanta as mãos. Por quê? Em sinal de estar rendido à autoridade policial. Quando Moisés está no monte com as mãos levantadas, ele está rendido à autoridade de Deus. Aleluia, ele está rendido à autoridade do soberano, do Altíssimo. Ele está rendido à autoridade, ele está rendido na presença de Deus. Moisés está rendido na presença de Deus. Mas diz a Bíblia que Moisés cansava, e quando ele parava de estar rendido, Amaleque prevalecia contra um povo que tem promessa. Amaleque começava a prevalecer contra o povo quando ele deixava de estar rendido a Deus. Sabe por quê, irmão? Eu entendo que Moisés estava se rendendo de uma forma errada. Ele estava levantando as mãos de uma forma errada, com a força do seu braço. Ele estava ali com a força do seu braço, do seu jeito humano, e ele cansava. E quando ele cansava, ele baixava, e Amaleque prevalecia. Aqui está nos mostrando alguém que quer se render a Deus do seu jeito, alguém que quer se render a Deus da sua forma, alguém que quer se render a Deus do jeito, aleluia, que ele quer servir a Deus. Irmão, para se render a Deus não é de qualquer jeito, tem um jeito certo de se render a Deus. Se aquele quiser se render a Deus do seu jeito, com a sua força, ele vai acabar cansando e o diabo vai acabar prevalecendo. Não é de qualquer jeito, mas diz a Bíblia que Arão, aleluia, e Ur, eles foram até Moisés. Você sabe o significado de Arão? Arão significa iluminado, Ur significa luz, aleluia. Estes são o significado de Arão e Ur. Então nós vamos ver que o iluminado e a luz estavam se aproximando, aleluia, de Moisés, que estava cansado. Aleluia, quem sabe você chegou aqui esta noite cansado, quem sabe você chegou aqui esta noite desanimado, quem sabe você chegou aqui esta noite olhando as obras do diabo acontecendo. Eu tenho uma notícia para te dar: a luz e o iluminado vai chegar na tua vida hoje, vai chegar na tua vida hoje, vai chegar na tua vida hoje, aleluia. A Bíblia vai dizer, Jesus dizendo: eu sou a luz que ilumina o mundo. Jesus é a luz, Jesus é a luz, Jesus é a luz. Quando Jesus vai subir para o céu, ele diz: eu vou rogar ao Pai que mande um outro consolador. O iluminado está chegando, o iluminado está chegando. Aleluia. Sabe o que nós vamos entender? Aleluia. Vem cá, irmão Moisés, eu prometi que eu ia te usar, irmão. Vem cá rapidinho, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem cá, irmão, vem cá. Fazer uma ilustração aqui. Agora vocês vão dar glória aí. Cadê os irmãos para dar glória? Aleluia. 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 Eu chamei Moisés porque é Moisés, né? O profeta Moisés ali. Coloca o joelho. Aleluia. Está lá Moisés no monte. Vai ficar só 30 minutos aí, irmão. Não te preocupa. Aleluia. Está lá o Moisés no monte. Aleluia. Levanta as mãos, irmão. Ali, aleluia. Está lá com a sua força. Está lá do seu jeito. Aleluia. Daqui a pouco ele cansa. Daqui a pouco Moisés começa a cansar. E ele começa ali a parar. Ele, a mão vai baixando. Ele vai parando de se render a Deus. Porque está se rendendo do seu jeito, da sua forma. Aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluia, mas agora, irmão Gideão, pega a Bíblia ali, irmão Gideão. Aleluia, fica aí, irmão. Oh glória a Deus, oh glória. Coloca de pé, irmão Gideão. Aqui está, aleluia, a luz. Aí Jesus vem chegando na vida do crente que está tentando se render da forma errada, que está cansadinho, que está doendo, que está olhando Amaleque ali prevalecendo, aleluia. E agora chega aqui Jesus, aqui está Jesus. Aí agora, aleluia, vem aqui o iluminado, o Espírito Santo, trazendo
Essa pedra é a palavra. Aleluia, essa pedra é a palavra. Essa pedra é a palavra. Daqui um pouco eles chegam do lado de Moisés. Aleluia, o Espírito Santo olhando para o jovem que está cansado, está olhando ali, está doendo, está vendo as obras do diabo na sua vida, está difícil. O jovem, quem sabe, está quase desviando, está olhando, Amaleque está prevalecendo, mas Jesus e o Espírito Santo, Ele quer pegar na tua mão nesta noite. Sabe por quê? Chegou Jesus, chegou o Espírito Santo, e a palavra, Ele começa a pegar a mão de Moisés, pega as mãos de Moisés, e Moisés agora fica com as mãos firmes. Aleluia, levanta, irmão, oh glória, na medida que ele fica com as mãos firmes, oh glória, seja dada o nome do Senhor. Amaleque, ele é derrotado. Hoje, nesta noite, o Espírito Santo, a palavra, a glória em Jesus vai entrar na tua vida, e as obras do diabo vão ser desfeitas. Eu sinto a glória de Deus. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Adore a Deus por um momento. A presença de Deus está neste lugar. Hoje é noite que Amaleque vai bater retirada da tua vida. É noite que Amaleque vai bater retirada. Agora, Amaleque rendido a Deus do jeito certo, o crente que se rende do jeito certo, o jovem que se rende do jeito certo, Moisés que se rende do jeito certo, aleluia, não é um jovem que tenta fazer as coisas do seu jeito, da sua força. O líder falou, tem consagração, eu estou lá, aleluia, eu estou me rendendo do jeito de Deus, na força do Espírito Santo. Aleluia, da palavra. Oh glória a Deus, da palavra. A pedra simboliza a palavra. Moisés agora está ali sentado na pedra e as mãos sustentadas. Irmão, entenda uma coisa: se você tentar ser um crente que vai fazer as coisas do teu jeito, da tua força, tu vai cansar. Aleluia, tu vai cansar, tu vai te afadigar, tu vai parar de sentir Deus, uma dificuldade, uma treva. O céu às vezes parece estar fechado, o céu parece que não abre, o céu parece que não desce. Uma luta para orar, uma luta para jejuar. Aleluia, mas Deus está dizendo para a igreja nesta noite: não te rende do teu jeito, não te rende do teu jeito, não te rende do teu jeito. Quando isso acontece, aleluia, sabe quem é que estava ali? Aleluia, o inimigo Amaleque, se prevalecesse contra aquele povo que tinha promessa, eles não conseguiriam chegar na promessa de Deus. Se o diabo, aleluia, prevalecer na tua vida, tu não vai conseguir alcançar a promessa de Deus. Se o diabo prevalecer, aleluia, na tua casa, tu não vai conseguir alcançar o projeto de Deus. Se o diabo prevalecer, aleluia, na tua vida, tu não vai conseguir conquistar, aleluia, a promessa de Deus para a tua vida. Mas entenda uma coisa: ali no meio daquela guerra, já estava ali Moisés rendido a Deus, mas havia o jovem Josué, aleluia, havia o jovem Josué. Deus estava destruindo as obras do diabo, porque alguém estava rendido a Deus, mas havia um jovem com a espada desembaiada, entrando na guerra, entrando na guerra, entrando na guerra, entrando na guerra. Havia alguém que estava rendido a Deus. Quando você está rendido a Deus, você começa, aleluia, a buscar a Deus do jeito certo. Mas agora, quando Deus fala, aleluia, vai para a guerra, você tem que lutar contra o diabo. Isso eu não posso deixar. Eu não posso deixar o diabo roubar na minha casa. Eu não posso deixar o diabo roubar o amor que estava no meu casamento. Eu não posso deixar o diabo roubar da minha casa a minha paz. Não, não, não. Eu vou destruir essas obras do diabo. E lá estava Josué, aleluia, lutando contra o inimigo. Há uma glória de Deus aqui, irmãos. Oh, Ramanda Agachada, fecha os teus olhos por um momento, fecha os teus olhos por um momento. Oh,
Remicanando frio, show de claro de meu de frere amanahaias. Oh, aleluia. Puxa a espada, puxa a espada. Repreende Amaleque nesta noite. É noite que as obras do diabo vão cair por terra. É noite que as obras do diabo vão cair por terra. Vai repreendendo, aleluia, aleluia. Agora, diz a Bíblia que Moisés agora começa a avançar com o povo. Mas agora essa geração passa e Moisés morre. E Josué assume o lugar, aleluia, de Moisés. Josué assume agora o lugar de Moisés. Veja, irmãos, que o povo passou, aleluia, caminhando para a promessa de Deus. Deus é tão bom para mim, Deus tem promessa, mas por que eu tenho que lutar? Deus tem promessa para mim, mas por que eu tenho que guerrear? Deus tem promessa para mim, mas por que eu tenho que lutar tanto? Por que tem tanta guerra? Por que tem tanta luta? Agora, quando eles chegam na promessa de Deus, quando eles chegam lá na terra de Canaã, quando lá chega Josué, aleluia, na beira do Jordão, Josué chama o povo, e Josué vai nos dizer ali, aleluia, no capítulo 3 e no versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eles chegaram na promessa de Deus, eles chegaram naquilo que Deus tinha para ele, porém, aleluia, Josué sabia de uma coisa, aleluia, que ele só ia parar de lutar quando chegasse lá, aleluia, no seio de Abraão, porque eles, para conquistar lá a terra que Deus tinha dado, eles tinham que lutar, tinha gigante, tinha inimigo, aleluia, mas Josué disse, olha, santificai-vos, 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 porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Não dá para ir para a guerra, jovem. Não dá para ir para a guerra, irmã. Não dá para ir para a guerra, irmão, sem se santificar. Não dá para ir para a guerra sem se santificar. O que é santificação? O que é santificai-vos? A palavra santificai-vos vem de santificação. Que santificação significa, irmão, ali de santo, vem de separação. Quando eu estou dizendo que eu estou me santificando, eu estou me separando das coisas do mundo para Deus. Eu estou me separando, aleluia, do mundo. Ou seja, eu estou me santificando, eu não tenho parte com o mundo. Eu estou me santificando, eu não tenho parte com o diabo. Eu não tenho parte com o pecado. Te santifica nesta noite. Aleluia. Adora a Deus nesta noite. Clama a Deus nesta noite. Porque hoje é noite de maravilha. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de milagre. É noite de conquista para a tua vida. É noite de conquista. Te coloca de pé. Aleluia. Ali estava Josué. Aleluia. Santificai-vos. Mas agora ele fala maravilhas. Maravilhas, irmão, o que é maravilhas? É algo extraordinário. Aleluia, algo difícil de compreender. É milagre. Você quer ver milagre acontecer aqui esta noite? Te santifica. Saia daqui dizendo, eu não vou me render de qualquer jeito. Eu vou buscar ao Pai. Os músicos, aleluia, se puder preparar um louvor, aleluia, Deus vai fazer algo na tua vida aqui esta noite. Deus vai fazer algo na tua vida aqui esta noite. Deus vai fazer algo aqui na tua vida nesta noite, aleluia. Oh, glória a Deus, se os músicos puderem preparar um louvor, aleluia, aleluia. Ah, irmão, nós vivemos em um tempo de